Olá, sejam bem-vindos a mais um Entre Fatos, comigo Ricardo Alcântara, hoje falando sobre CPI da Covid, que terminou, né, essa primeira fase, os 3 meses. Eu vou receber aqui um convidado muito especial, já vou convidá-lo aqui, e aqui está aqui o meu convidado, ó, especialíssimo, direto de Portugal. Fala, Ricardo. Seja bem-vindo, Rui Bittencourt, a esse Entre Fatos. É um prazer tê-lo aqui com a gente. Tudo certinho aí? Tudo certo, aqui um friozinho curitibano, que não chega perto do frio português, de Portugal, da Europa aí, né? Mas vocês estão no verão, então não chega nem perto, mas você lembra bem como é o friozinho curitibano, né? Sim, sim. Vocês se preparem para a semana que vem. Parece que semana que vem que vai ser frio de verdade aí, né? Semana que vem tá prometendo promessas e mais promessas de frio que deixa a gente mais agoniado, né? Pessoal que tá chegando, Geissa Franco, muito obrigado pela sintonia aí com a gente. A Cal Priscila, Rui! Aí, ó. Tá chegando o pessoal que conhece o Rui por aqui. Então, eu tava falando aqui com o pessoal, esse é o Entre Fatos, que vai falar sobre CPI. CPI da Covid. Esse fenômeno que é a CPI da Covid aí, com um monte de coisas bombásticas. E para conversar sobre esse tema, hoje eu vou ter aqui a presença desse cara que é um amigo, que eu considero um amigo, que foi meu professor, ele que é mestre em Direitos Fundamentais e Democracia e doutorando em Ciências Jurídicas Privatísticas pela Universidade do Minho, lá em Portugal, lá em Braga, né? É, a Universidade do Isso, Minho é em isso. Braga, né? Isso, aham. Seja muito bem-vindo, então. Obrigado, Ricardo. Agradeço o convite de vocês para falar um pouquinho, né, sobre esse evento, né, que é a CPI. A gente pode falar que muito melhor que as séries que a Netflix tem para oferecer para a gente agora. E acho que a gente tem algumas coisinhas para comentar aí. É o Rui que fala direto lá de Portugal, mas ele tá ligado aqui na CPI, tá acompanhando de lá. O mundo, aí em Portugal se acompanha bastante aqui as coisas do Brasil, né, Rui? Muito, muito, muito. É bem impressionante até, na verdade, o quanto o noticiário aqui se preocupa com o que acontece aí no Brasil. Me chama bastante atenção, assim. Olha que interessante. E a percepção, antes de entrarmos os técnicos aqui, a percepção que se tem aí em Portugal sobre a CPI, qual é, assim? Sem já entrar na análise mesmo. Eles não comentam exatamente a CPI, eles comentam, né, o que aparece nos jornais, na televisão, nas rádios, é basicamente o governo Bolsonaro está sendo atacado, o governo Bolsonaro falhou nesse sentido, o governo Bolsonaro se defende nesse sentido, mais em função de como o governo reage à CPI do que à própria CPI. Olha que interessante. Aí já vai mostrando como que é feita a cobertura no, assim, na É, Espanha, na Espanha eu sei que tem uma cobertura do El País um pouco diferente, já batendo um pouco no Bolsonaro, né? Apesar meu de país sim, sim. Apesar do El País lá ser um jornal assim hegemônico e puxando mais para o lado do governo lá, de certa forma, né? Sim, mas ainda assim a gente pode falar que o país é de qualquer forma é um veículo de centro, né? Não, a gente pode falar É, de centro-direita, de centro-esquerda, o que você quiser, mas tá dentro de uma lógica ali de como da política tradicional. lá ele faz uma leitura do tradicional e para fora ele faz Isso, uma leitura bem crítica. Interessante essa isso, postura. isso, isso, É bem isso. interessante. Vou mandando um abraço aqui, Rui, para o pessoal que entrou. A Cal Priscila, que eu já falei, Gessa Franco, cientista política. A Simara, exatamente, Eduarda Anne Bittencourt, eu acho que é o final aqui, hein? A chefe Patrícia da Paz. O pessoal vai entrando por aqui. Muito obrigado a vocês. Hoje, sem o meu fiel escudeiro, o meu amigo que compartilha aqui as lives, as entrevistas, Diogo Tavares,
Ele que está dando assistência no evento suprapartidário de mulheres que acontece aqui em Curitiba hoje. Então ele não conseguiu entrar a tempo na live, mas mandou uns abraços dele, mandou agradeceu por você participar aqui com a gente, viu, Rui? Então vamos lá. Então, começando aqui, ó, falando de CPI, com esse cara que sabe tudo que está acompanhando lá, vamos dar aqui, ó, uma introduçãozinha. No dia 8 de abril, o ministro Luiz Roberto Barroso determinou que o Senado abrisse, instalasse a Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar as eventuais omissões do governo federal no enfrentamento à pandemia de Covid-19 aqui no Brasil. E agora, dia 15, semana passada, entrou em recesso, né? Suspendeu os trabalhos, foi pedida a renovação da CPI, que dura 3 meses, e a CPI da pandemia chegou ao recesso parlamentar com uma bagagem grande. 33 depoimentos e colhidas informações referentes à quebra dos sigilos bancários de 62 pessoas e empresas. Então já tem ali um grande número de informação. Então, antes de mais nada, para a gente começar a entender o pessoal que está começando a entrar por aqui, eu gostaria que você explicasse, Rui, para quem está acompanhando e para mim também aqui, que sou um leigo no assunto, qual o papel da CPI juridicamente falando? Porque tem o papel político e o papel jurídico. Qual que é o papel juridicamente falando da CPI? Tá. Acho que é bom, né, a gente delimitar isso para começar a conversa mesmo já, porque a CPI tem uma natureza, como que a gente pode falar? É uma natureza fora dos padrões que a gente está acostumado, ela quebra um pouco os padrões, porque ela traz algumas questões, algumas formalidades que são da esfera judicial, da esfera jurídica, de uma forma geral, e ela traz alguns elementos que são da esfera política. Né? Ela mistura as duas esferas. É mais ou menos como se eu te convidasse, Ricardo, se eu falasse para você, vamos... convidei meus amigos para jogar futebol. Vamos jogar futebol comigo? Amanhã, sábado, né? A gente come uma feijoada e depois vamos jogar um futebol. Mas a regra vai ter uma mistura. A gente vai misturar as regras do futebol com as regras do vôlei. Uhum. Né? No futebol é proibido pegar a bola com a mão, só o goleiro pode pegar a bola com a mão. No vôlei, você, em tese, deve rebater a bola com a mão. E essa mistura, né, de regras, de formalidades, de caminhos mesmo que você segue, é o que faz a CPI criar alguns elementos próprios e que às vezes leva o pessoal até a falar a CPI vai acabar em pizza, a CPI nunca dá em nada, né? Juridicamente, vamos falar. Juridicamente ela dá sim. A CPI, a função da CPI é uma função de investigação, não é uma função de julgar, não é a função de concluir a avaliação jurídica do que está acontecendo. Né? É mais ou menos, a gente poderia comparar, é como se a CPI fosse a delegacia, num inquérito comum. Uhum. O que acontece na CPI, óbvio, com todas as diferenças, né, que uma delegacia de polícia tem no Senado Federal, mas, assim, grosso modo, o que a gente pode dizer é que os efeitos da CPI, os efeitos esperados de uma CPI são os efeitos que a gente tem numa delegacia de polícia, que basicamente é a investigação. A CPI não vai julgar ninguém, a CPI não vai condenar ninguém, a CPI vai investigar, porque é um dos papéis do Poder Legislativo controlar, fiscalizar o Poder Executivo, óbvio, o próprio Poder Legislativo também, né? Mas principalmente fiscalizar o Poder Executivo
Nessa fiscalização, uma das formas de fiscalização que a gente tem é um inquérito através de uma comissão específica aberta para avaliar um objeto específico. Uma CPI tem que ter um objeto bem determinado, esse tipo de coisa. Exatamente. Você traduziu de forma perfeita lá o artigo 58, parágrafo 3, que ele faz, ele tem poder de investigação, né, de autoridades Isso. judiciais, e tem todo aquilo ali que você traduziu, está no artigo 58, parágrafo 3 da Constituição, para quem quiser dar uma procuradinha. Eu só não vou ler aqui para não estender muito e a gente ficar travado numa parte só, tá, Rui? Mas é isso que o Rui falou mesmo. Ele faz uma investigação, oferece elementos para o Ministério Público depois ir lá e fazer a denúncia ou não, né? Tem isso. E aí a gente depende de, né? Vamos falar, eu gostaria de ver em qualquer CPI, vamos sair da CPI da Covid, imagine, né, uma CPI qualquer, aleatória. Eu gostaria de ver os elementos políticos lá que estão sendo investigados, eu quero ver todo mundo preso. Né? Uma tradição da nossa cultura, né? Esse punitivismo, esperar que a prisão resolva as coisas, ok. Até a gente pode discordar, concordar com isso, mas, enfim. Mas para você chegar nesse ponto, o papel da CPI é a investigação, é levantar os fatos, dizer o que aconteceu, conseguir provas para dizer o que aconteceu, né? E a partir disso daí, entregar a documentação para quem de direito vá fazer, de fato, a acusação e depois o julgamento lá fora, que não tem nada a ver com a CPI. Exatamente. A melhor explicação possível foi dada, que a gente vem falando de CPI aqui, Rui, e a gente vem batendo em certas teclas, e o pessoal anda meio que duvidando da gente, falando os papéis da CPI, e eu acho que no mundo inteiro, mas no Brasil, atualmente, tem muita paixão envolvida em tudo, inclusive no judiciário, né? Aí a gente fala, essa CPI, calma, que a CPI vai fazer tal coisa. Então, já está explicado aqui a primeira parte pelo Rui, que fala direto de Portugal, cheio de galera aqui, cheio de pessoas aqui para vê-lo. Tem a Cissa Machado aqui, fotografia, Rui, que está falando que é de Curitiba. Tem, vamos ver quem mais por aqui está mandando um abraço, a chefe Patrícia da Paz mandando palminhas aqui para você já, ó. O pessoal que quiser mandar uma pergunta pode mandar. A Eudrian Nádia, esses nicknames me quebram, mas é mais ou menos isso. Tá, te admiro, mestre Rui. Aí, o pessoal entrando aqui para acompanhar o Rui, que tá falando. Agora é meia-noite por aí, né, Rui? Meia-noite. Meia-noite falando com a gente aqui no Entre Fatos. O Rui, que é mestre em Direito, está fazendo o doutorado lá em Portugal. Ele mora em Porto, mas faz em Braga, é isso? Isso. Uhum. É uma distância do quê? De uns 100 quilômetros, hein? 50 minutos. 50 minutos. 50 minutinhos ali, já está lá estudando, se aperfeiçoando profissionalmente. Pô, então vamos entrar aqui na parte que a gente estava falando de provas, e aqui na CPI a gente já teve uma movimentação muito grande nesses 3 primeiros meses, que seria o limite, né? Mas vamos colocar como 3 primeiros meses, porque vai renovar a temporada. A TV Senado já renovou essa temporada aí. Tivemos Mandetta criticando o Bolsonaro e afirmando que o presidente teve uma postura negacionista e tomou decisões ignorando a ciência e as informações prestadas pelo Ministério, mesmo com alerta que poderiam levar a milhares de mortes. Tivemos o presidente da Anvisa confirmando a tentativa do governo de mudar a bula da cloroquina, que é um remédio que já foi confirmado que tem ineficácia. A gente tinha o costume de falar que não tinha eficácia comprovada. Não, ele tem ineficácia comprovada. A cloroquina não funciona para a Covid. Tivemos a Pfizer falando que o governo rejeitou 70 milhões de doses e ignorou um monte de e-mail, né? Ignorou uma montoeira de e-mail. Tivemos o Pazuello protegendo o Bolsonaro e fazendo depoimento cheio de contradições. Tivemos a Capitã Cloroquina
Só o fato de ter uma capitã cloroquina já é bizarro, mas que é a secretária de Sim, Gestão de Trabalho da Educação e esdrúxulo. Saúde é esdrúxulo, admitindo-se autora de áudios com notícias falsas sobre a Covid. O Instituto Butantan falando que o governo rejeitou suas vacinas. Tivemos informações do gabinete paralelo e possíveis fraudes na tentativa de comprar vacinas que está estourando agora. Ou seja, tivemos muita coisa. Avaliando tudo isso, ou quiser avaliar ponto por ponto, você que escolhe, Ah, do que foi dito e como foi dito na CPI até agora, qual é o potencial dessas informações levantadas pela CPI? tá, vamos lá. Primeiro, a gente tem que, para a gente falar do potencial, né, do que a gente pode esperar da CPI, a gente tem que, de volta, né, imaginar qual é o papel da CPI. E aqui, então, vamos imaginar o papel que foi sonhado na lei, que é esse papel investigativo, o papel de um inquérito que vai levantar fatos, vai levantar provas e que depois, lá fora da CPI, né, isso vai ser analisado e julgado. Mas tem um outro potencial aí que a gente não tem como descartar, né, que é o elemento político. Né? Então, a gente imaginar que a CPI, do jeito que ela está sendo conduzida, né, a forma como ela é conduzida, a forma como tem acontecido os depoimentos, né, nesses 3 meses, e que a gente imagina que sejam, como vai ser a próxima temporada, né, a prorrogação depois do recesso, me parece que o efeito político é um pouco mais palpável, é um pouco mais sólido, a gente pode imaginar hoje, do que o efeito jurídico. Tá? Efeitos jurídicos, vamos imaginar, porque efeitos jurídicos, né, vamos ser bem sinceros, quem a gente imagina? Alguém vai ser preso, Uhum. alguém errou, alguém cometeu algum crime e alguém vai ser preso. É isso que a gente espera, juridicamente falando. Não vai. Não, né, ou se for, vai acontecer como aconteceu já agora nesses primeiros depoimentos, no caso do Roberto Dias lá, que foi preso. A própria prisão dele não era um elemento jurídico, é um Uhum. elemento político. A prisão era É um. importante Fale, você fale. destacar isso, Rui, para o pessoal entender, porque existem paixões, como eu disse, né? As pessoas Sim, querem ver, eu quero ver ó, a sim, punição ali. Então é importante destacar, juridicamente não tinha como ele ser preso ali. não, tinha. Tinha. Só que não só ele, né? Uhum. Tipo, quem tem acompanhado a CPI, quem tem acompanhado os depoimentos da CPI com alguma frequência, sabe que mentir por mentir, tinha muita gente mentindo. Muita gente mentiu. Né? E mentindo descaradamente. E ele foi mais um que mentiu descaradamente. Ali passou o depoimento todo mentindo. E é engraçado, porque assim, a pessoa não tenta dar uma volta, né? A pessoa mente assim, frontalmente. Parece que quer afrontar a, a CPI enquanto instituição. Né? E acho que isso faz parte do jogo político também. Uhum. Essa afronta, né? Essa mentira tão deslavada que, assim, isso não vai ter consequência, a CPI não serve para nada, a CPI não vai levar para lugar nenhum, eu posso falar o que eu quiser aqui, dane-se. Isso faz parte do jogo político, Uhum. né? E só que chega uma hora que mesmo o jogo político enjoa, né? Os caras lá dentro do jogo político chega uma hora que para eles assim deu. E a prisão daquele diretor de Roberto Dias. logística, ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, né? Para mim foi, assim, não posso afirmar categoricamente, porque eu não sei o que passa na cabeça do presidente da CPI, lá do Omar Aziz, mas a minha impressão ali foi
de que aquilo teve a ver com a estratégia política dele. Ele estava mandando um recado para os próximos depoentes, né? Ele deixa isso muito claro na hora em que ele dá a voz de prisão para o sujeito lá. A intenção dele não é prender o cara. Na verdade, ele não está nem aí pro cara. O cara é um Zé Ruela dentro do esquema, né? Ele está mais preocupado em mandar um recado para quem vai aparecer depois ali. Exatamente. Né, que a gente pode falar, né? Que, no fundo, agora está bem claro, ele está mandando um recado para o Ricardo Barros, que vai aparecer ali, vai depor ali depois. Né? Então, quando a gente fala do que esperar da CPI, o que eu espero, bem honestamente, que eu espero pessoalmente da CPI, é que a gente entenda o que está acontecendo, que a gente consiga, ou melhor, que a gente entenda o que todo mundo sabe, né? Que é uma coisa que todo mundo sabe, que tem alguma coisa estranha, que a gestão do combate à pandemia foi uma coisa bizarra, e a gente quer saber o que aconteceu, por que foi dessa forma, né? E basicamente acho que é isso que a gente pode esperar. Aí, se isso vai levar a processos criminais, se isso vai levar alguém a ser preso, se isso vai derrubar ministros, aí a gente tem que esperar a segunda temporada acontecer. Vamos falando aqui quem está entrando. Eu vi uma pergunta aqui, deixa eu recuperar. Primeiro eu vou mandar aqui, um pessoal tá mandando um abraço para você aqui, o Whindersson Flash, maravilhoso professor. A Aline Santos, saudades das suas aulas, Rui, das aulas do Rui. Aí, o pessoal com saudades das aulas. Eu também tenho muita saudades das aulas, aprendi muito. Temos aqui também a Thaís Levix, espero ter acertado. Ela fala, Rui, ao final, os membros da CPI vão votar sobre o relatório ou eles só estão lá para ajudar na instrução? Se eles vão votar, o que ocorre se for rejeitado o relatório do relator? É votado o relatório. Mas não tem uma consequência. Eles, na verdade, podem criar um relatório paralelo. Uhum. Aí tem... só para... porque assim, julgar. Na verdade, o papel do relator, o papel que é o papel do Renan Calheiros hoje lá, né? É o papel mais, que eu considero o de maior destaque na CPI, o papel, vamos dizer a verdade, né? É o papel que mais atrai a atenção do público. Uhum. Porque ele tem alguma autonomia para trabalhar, uma autonomia maior do que a dos outros membros. E no fundo, todos os outros membros estão trabalhando para convencer ele de alguma coisa, para ele incluir isso no relatório. A ideia é que o relatório seja a representação do que foi a CPI. Não é sempre que isso acontece. Não é em toda a CPI que o relatório é uma representação do que aconteceu lá durante o período da investigação, né? E aí a gente vai ver votações que aprovam ou não aprovam o relatório. Mas, de uma forma geral, a intenção do relatório é que a maioria da CPI esteja representada. E se a maioria está representada, esse relatório vai ser aprovado. O caminho desse relatório depois, só para já dar o serviço completo aí para a galera, é Ministério Público Federal. Isso. E dependendo, né, dos investigados, a gente vai para as esferas específicas dentro do Ministério Público que vai trabalhar com os fatos e as provas que a gente levantou durante a CPI. Esse, dependendo dos investigados, a gente já chega aí numa parte bem específica. Tá vendo?
Temos aqui a Simone Chalcal. Eu não sei te dizer seu nome, minha amiga, mas ela está dizendo que saudades, professor, faz muita falta por aqui. Eu vou convidando o pessoal aqui que entrou por sua causa, Rui, a acompanhar o Diário de Curitiba aqui no Instagram. Se você ainda não segue, Isso. por favor, siga. Tem que seguir o Diário de Curitiba, sim. Que inclusive temos ele aqui, ó, Rui Bittencourt, como colunista do Diário de Curitiba. Isso. Então, você tá, Em você tá com dívida. saudade. Em dívida, né? Inclusive, se estão Mas com saudade, vão lá no diariodecuritiba.com e leiam o Rui Bittencourt para matar um pouco da saudade, né, Rui? isso. Feito esse jabazinho aqui, ó, vamos entrar numa outra parte. Ó, comecei a seguir por causa dele. Ah, legal, a Cal Priscila aqui, ó, começou a seguir por causa de você, Rui. Já temos um efeito aqui já, ó. Estávamos falando aqui sobre o que já foi feito pela CPI, o que a gente já teve de barulho, e na prática, assim, Rui, tem muita gente esperando, grande parte da população, de acordo com pesquisas, esperando que o Bolsonaro seja, de certa forma, responsabilizado por atos na pandemia. Vamos começar aqui pelo Mandetta. O Mandetta criticou, falou que o presidente teve uma postura negacionista, tomou decisões ignorando a ciência, e mesmo com alertas de que poderia levar a milhares de mortes. Na letra fria da lei, isso aqui de informação que a CPI teve, pode incriminar Bolsonaro para a gente começar a colocar na letra fria da lei as coisas aqui? tá, assim, hoje o Bolsonaro não é, né, um dos investigados formais, pelo menos, da CPI. A gente tem uma relação, eu tenho até aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A gente tem 13 investigados formais e, obviamente, como isso não apareceu em nenhum momento como um grande barulho, o Bolsonaro não é um deles. Eu imagino que, pela questão política, como eu falei, né, pelo papel político que a CPI desempenha, eu imagino que seja difícil que eles estejam buscando o Bolsonaro como responsável por alguma coisa, ou que vai ser responsabilizado por alguma coisa, mesmo que, enfim, né, se a gente for adotar as teorias do direito que foram adotadas nos últimos anos no Brasil, a gente poderia trabalhar com essa ideia. Mas eu imagino que ele não é o foco da CPI. Eu acho que a ideia deles agora é atacar o Bolsonaro, de certa forma, né, deles que eu falo, o relator, o presidente, o vice-presidente, né, vamos dizer, um dos lados da CPI. Mas a ideia é que ele sangue um pouco. E isso vai acontecer, invariavelmente. A gente pode dizer que isso é um resultado que a CPI já alcançou. É positivo, é negativo? Aí depende de quem está ouvindo, né? Depende da opinião política da pessoa, porque a gente está falando de uma questão política, não jurídica. Mas me parece que, politicamente, a intenção aí não é exatamente atacar o Bolsonaro de frente. É fazer com que eles sofram os efeitos disso nos próximos meses, né? E que o ano que vem, que a gente tem eleição, ele sinta os efeitos do que está acontecendo agora. Essa é a minha impressão da forma como eles estão conduzindo a CPI. Exato. Essa leitura também feita pelos. A gente andava falando, como eu havia dito aqui para você, com outras pessoas, com cientistas políticos, para analisar a parte política, e eles analisavam exatamente isso, a possível fritura do Bolsonaro para poder sangrar, como você bem diz, e
Eu deixar acho que ele ali. a gente pode dizer assim, ó, sendo bem direto, para o pessoal que espera algum resultado, falar, eu espero um resultado da CPI. A gente pode dizer que se a gente tiver eleições no ano que vem, já é um resultado da CPI. Exatamente. Que a gente tem analisado aqui que muitas coisas vai mais. Essa é a leitura minha como leigo, como eu te disse, Rui. Eu não sei se aí você pode dizer também. A maioria das coisas que a gente falou aqui aparenta para mim, lendo assim de forma sem ter os recursos que você e o pessoal de direito tem, é que são coisas mais de incompetência da parte dele. Crime, assim, por enquanto, só aquele de prevaricação seria na letra da lei Sim, prevaricação. sim, mas perceba uma coisa, Ricardo, que é importante aqui, acho que a gente fazer essa distinção. O crime, a palavra crime, a gente tem a prevaricação, pode ter, não estou falando que a gente pode ter a É possível. prevaricação, né? É Aham. possível que a gente tenha a prevaricação naquele caso de alguém ter, né, levado para ele a informação e ele não fez nada, ok, isso é um ponto. Mas tem uma outra expressão que é uma expressão jurídica ruim, porque confunde as pessoas, e que tem uma outra consequência, que é o que a gente chama do crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade não é crime. Normalmente, o que a gente chama de crime de responsabilidade não está atrelado a uma conduta criminalizada, não está atrelado vamos falar diretamente, né, o caso do presidente cometer um ato que é tipificado no Código Penal. Crime de responsabilidade tem muito mais a ver com isso que você falou, com a questão da má gestão, né? No caso dele, a gente pode falar de uma não gestão, praticamente. É, mas o Igor está falando que a gente tem indícios de crimes contra a saúde. E sim, a gente tem, mas eu acho que é muito mais difícil a gente trabalhar com essa parte criminal, com os crimes propriamente ditos, que ele pode ter cometido. Ah, desculpa, Ricardo, eu vou falar abertamente que a gente sabe que em alguns momentos foram cometidos, né? Não vou falar quais, enfim, para não levar isso para frente aqui, mas que não, esse ponto é mais difícil de a gente ver algum resultado. Acho que se a gente tiver algum resultado nesse sentido que a gente espera, né, de ver o topo da cadeia alimentar, né, sofrendo alguma consequência, a gente está falando dos crimes de responsabilidade, que não são necessariamente crimes. Por isso que eu digo que a palavra é infeliz. Né? A expressão jurídica escolhida é infeliz. Não são crimes de responsabilidade. São atos lesivos baseados na gestão da coisa pública pelo responsável pelo Poder Executivo. Né? A gente pode Exatamente. lembrar, é fácil, né? Vamos falar, qual foi o crime cometido pela Dilma para ela sofrer impeachment? Crime que está lá tipificado no Código Penal, nenhum. Né? É uma questão de administração. E aí a gente pode, aí fica bem mais claro, né, que a gente tem consequências dentro do que está sendo investigado pela CPI. E tanto que a pedalada fiscal na época nem se enquadrava no crime de responsabilidade, depois foi mudada, aí tem toda aquela É, discussão também, né? isso, mas enfim, nem vamos, né, aprofundar a questão da Dilma. A gente pode falar um dia só sobre isso, se quiser. Vou adorar. Mas a questão o que a gente chama de crime de responsabilidade, que é um dos requisitos para o impeachment, né, vamos falar bem claramente aqui, a gente não está falando de crime, a gente não está falando da seara criminal do direito, a gente está falando de questões administrativas mesmo. Exatamente. Vou mandando um abraço aqui, Rui, para a galera que está entrando. Alexia333, eu amo estudar.
Cecília Que bom que você me Pereira. estudar. Isso é muito bom. Vamos estudar sempre. Cecília Pereira, Edu King, Rafa Kalimann Forever. Aqui deve ser algum fã da Rafa Kalimann. O Igor Fernando, que fez o comentário aqui, fã-clube da Madonna por aqui também. Tem uma galera, Érica Gomes Almeida, Muito Fátima bom. Garcia, obrigado por vocês estarem acompanhando. Hoje recebendo aqui esse cara fantástico, que é o Rui Bittencourt, que é nosso colunista, graças a Deus, aqui no Diário de Curitiba, que é mestre ele é mestre em Direitos Fundamentais e Democracia e doutorando em Ciência Jurídica Privatística pela Universidade do Minho. Ciência Jurídica Privatística, o que é, Rui? Na verdade, a gente costuma, por uma bobagem, na verdade, hoje eu acho muito errado isso, mas a gente costuma dividir o direito em direito público e direito privado. E a minha área de estudo faz parte do direito privado, que é, né, o direito privado, vamos falar, o direito público é, vamos falar, a forma como o Estado se relaciona com os indivíduos. E o direito privado, a forma como os indivíduos se relacionam entre si. Basicamente, muito basicamente é isso. E dentro dessas duas áreas, a minha área de estudo está dentro da forma como os indivíduos se relacionam entre si. Eu estudo plágio acadêmico, estudo direito autoral, mais especificamente a questão do plágio acadêmico. Olha que bacana. Que é mais ou menos, você trabalhava, né, com isso em editoras aqui no Paraná. Trabalho aqui também. Uhum. Então indo no mesmo caminho, continuando, né? Isso, isso. Ó, metade da live me achou um bobão por estar perguntando isso, porque tem muita gente de direito aqui, né? Tem bastante gente aí que é do jeito, mas acho que é importante a gente lembrar essas coisas. Uhum, mas eu me arrisquei mesmo assim para perguntar. Rui, a gente levando ainda para o lado do Bolsonaro, a gente vai desvendar uma outra parte aqui, ó. Estávamos falando do Bolsonaro, das possibilidades de implicar ele de alguma forma, e para implicar ele, caso isso aconteça, tem um caminho que não é comum para a gente ver. Aqui tem o caminho do Congresso, tem como o Congresso aprovar a investigação, tem toda uma frescurinha ali, né? Tem como você explicar para a galera aí como que funciona esse caminho, caso aconteça alguma Tá. coisa mesmo? No fundo, assim, não é para a gente colocar o Bolsonaro dentro da CPI, tirando o custo político que isso tem, né? Tem um custo político alto, e acho que pouca gente ali dentro está disposta a, a pagar esse preço político. Basicamente, ele é um cidadão que cumpre uma função pública e que pode ser investigado, sim, né, pela CPI. Pode, inclusive, ser chamado para depor, né, mas também, como qualquer cidadão, ele pode buscar o judiciário para dizer que o depoimento dele não se justifica, que o pedido é infundado, que aquilo vai, de alguma forma, prejudicar ele. Enfim, né, ele pode pedir a proteção do judiciário para não depor. Mas ele pode, inclusive, ser convocado para depor, pode ser listado como investigado. Para ele ser investigado, a gente falou, tem uma frescurinha, né? Tem um caminho específico que a gente vai seguir, que basicamente a gente, assim, a CPI tem um grau de autonomia, tá? E é um grau de autonomia que já foi maior, é um grau de autonomia que foi sendo reduzido com o passar dos anos, na verdade, com o passar das CPIs, né? Quando as pessoas questionam a forma de agir das CPIs no judiciário, isso vai estabelecendo margens, limites para como a CPI trabalha. E a gente tem como um dos limites, né, para a CPI trabalhar, como a gente vai chegar a declarar o presidente como um investigado. Tá? E que a gente precisa para isso? Na verdade, a gente precisa
basicamente a gente precisa de vontade política, né? E como eu te disse antes, não me parece que seja o caso, em nenhum momento, a gente tenha vontade política de incluir o presidente ou gente mais próxima dele como investigado. Acho que o mais próximo que a gente chega, vendo a lista dos investigados aqui, seria dois ministros da saúde, né? Já é uma loucura a gente ter dois ministros da saúde durante uma situação dessas, mas que é o Pazuello e o atual ministro da saúde, o Marcelo Queiroga. Desses dois... Deu uma pequena travada. Voltou. Oi? Voltou. Deu uma pequena travadinha, mas voltou. Tá. O fato desses dois, que são, assim, dizer, figuras próximas à presidência, estarem na lista de investigados, eu acho que já é bastante sintomático dos caminhos que a CPI está seguindo. Eu acho que é o topo do que a gente vai chegar dentro da CPI. A não ser que, né, nessa prorrogação agora nos próximos 3 meses apareça alguma coisa muito absurda, assim, muito descarada. Aí a gente pode imaginar que aconteça alguma coisa com alguém, com o próprio presidente ou com alguém mais próximo dele do que os ministros, sei lá, os filhos dele, por exemplo, né? Mas aí tem que ser assim, vai ter que ser uma coisa assim, não tenha como alguém falar contra. Antes disso, não vai acontecer. Uma coisa que se discute muito aqui é a previsão da convocação de governadores e do próprio presidente. Existe essa previsão na lei? Voltou. Deu uma travadinha, mas voltou. A questão dos governadores é a seguinte: a CPI no Congresso tem o poder de investigar questões relacionadas à esfera federal. Tá? Então, para a gente falar em governadores na CPI, a gente tem que falar de aplicação direta de dinheiro federal nos estados. E que tenha sido administrada pelos governadores. É muito difícil isso aí. Tá? Mas por que eles falam o tempo todo? Por que os senadores governistas falam o tempo todo? Tem que chamar o senador, tem que chamar os governadores, Na verdade, eles estão ali cumprindo o papel. O papel deles ali é esse. Parece pra gente, né, que está assistindo os depoimentos e aquela coisa toda, parece uma coisa repetitiva, porque eles falam disso todos os dias, mais de uma vez por dia, eles levantam essa questão. E se você prestar bem atenção no cenário ali em volta, você vai ver que os outros senadores, quando um cara está falando disso, os outros senadores não estão nem olhando. Estão dando a mínima para aquilo. Porque eles sabem que aquilo não tem a ver com a CPI. Aquilo é feito para gerar vídeo, é a questão política de volta, né? É para gerar vídeo, para o cara colocar no WhatsApp, para mandar para a base dele. Então a assessoria vai editar aquela pergunta. E isso não é feito só nessa questão dos governadores, né? Isso é feito em vários momentos da CPI, quando a gente vê os senadores fazendo algumas perguntas que a gente sabe que são perguntas retóricas, que são perguntas que não vão levar a nada, né? Que aquilo ali já, às vezes o depoente está lá falando, a gente sabe que vai ficar patinando aquele negócio o resto da tarde, não vai levar a lugar nenhum, e os caras continuam insistindo, às vezes, nas mesmas perguntas. Aquilo é produção de material para as redes sociais, aquilo é um outro trabalho, que não tem a ver com a CPI propriamente dita, mas que para eles é importante, né? Tem gente ali, por exemplo,
O senador Girão é senador em primeiro mandato, ele tem que conquistar o espaço dele na casa. Tem gente que está ali tentando garantir a vaga no Senado ano que vem, porque ano que vem tem eleição e, né, não é todo mundo que tem 4 anos para frente garantidos. Tem gente que ano que vem já tem eleição. Então, não é necessariamente, né, tudo que está rolando ali que tem a ver com a investigação. Tem muita coisa que está rolando ali que tem a ver com política. Tem a ver com a política do dia a dia, né? Aquela política de cargos, de verbas, de reeleição, enfim. Então, tem isso acontecendo ali naquele palco ao mesmo tempo. Então, a gente tem que separar o que é CPI mesmo, né, do que é teatro que está acontecendo ali. Não que a própria CPI não seja um teatro, ela é. Né? Tudo que tudo que passa por essa esfera política é, de uma certa forma, um teatro. Mas tem um outro, vamos dizer, tem uma outra peça passando ali ao mesmo tempo nesse teatro. Exatamente. Isso é bom também para a gente refletir, aqui, ajudar o pessoal a refletir, porque, como eu já disse no começo, tem muitas pessoas ansiosas, com bastante expectativa no desfecho da CPI, e o pessoal que vai assistindo depois no IGTV, aqui tem uma galera do direito, obrigado, a galera tá massa aqui hoje, e o pessoal que vai chegar depois vai ver no IGTV vai tirar essas dúvidas que são técnicas, mas eu acho que vai ajudar bastante gente por aqui, hein, Rui? Uma coisa que eu acho que é importante a gente falar, que eu acho que tem muita gente que eu converso não tem percebido isso mais apropriadamente, quais são as linhas de investigação da CPI, né? Exato. A gente tem a CPI começou com uma linha muito específica de investigação, né? Que durou o primeiro mês, vamos dizer, 1 mês e meio, quase 2 meses, que foi a questão do existe um gabinete paralelo, esse gabinete preferia indicar a cloroquina no lugar da vacina e não sei o quê. E tudo isso, no fundo, agora ficou para trás. Isso não existe mais. Né? Ou melhor, não existe mais, mas já causou um estrago. Né? Isso já teve seus efeitos. Isso tem que ser investigado pela CPI. Mas o próprio governo já abandonou esse modelo, né, de trabalhar com o combate à pandemia. Inclusive, especificamente, né, nessa última semana, quando o Bolsonaro estava no hospital, saiu uma nota do Ministério da Saúde, eu acho que esperaram ele estar no hospital para soltar essa nota, dizendo que efetivamente a cloroquina não tem efeito nenhum, a ivermectina não produziu nenhum efeito que seja considerável, então não deve ser aplicada. Então, toda aquela bandeira que eles passaram 2020 inteiro falando, morreu. Tudo aquilo ali já morreu. Eles já anunciaram que isso morreu. Isso acabou. Tá? Então, eles abriram mão disso. A questão se foca agora, né, que a gente vai centrar a investigação em como foram feitas as negociações pelas vacinas. O governo diz hoje, a propaganda do governo diz que é um governo que quer comprar todas as vacinas do mundo, tudo que tiver de vacina interessa para o governo, queremos vacina, mas isso a gente tem requisitos, né, para você comprar essa vacina. A gente não compra vacina na esquina, né? A gente não compra vacina no terminal de ônibus. Eu não posso comprar vacina, você não pode comprar vacina. Quem pode comprar vacina são os governos, em especial o governo federal, né? E aí que se centra a investigação agora. E daí vai se centrar em 2 casos que são distintos, mas que têm
alguns pontos em comum, né? A gente tem o caso da Precisa, que é chamado do caso da Covaxin, Uhum. né? Que é um caso um pouco mais elaborado, é um caso que foi, assim, me parece, não posso afirmar categoricamente, mas me parece que tem algum grau de picaretagem na tentativa de venda dessas vacinas para o Ministério. Vamos ver como que a investigação vai tratar isso, né? Mas me parece, depois de ver os depoimentos e depois de ver algumas outras provas, por exemplo, documentos. Aliás, saiu hoje, inclusive, né? Saiu hoje à tarde, o laboratório lá da Índia falou que rompeu o contrato com a Precisa porque a Precisa falsificou documentos do laboratório da Índia. E é uma falsificação tosca, grosseira, né, que foi encontrada. Os caras colocaram não foi uma grande perícia para encontrar, os caras colocaram no Photoshop e mexeram na eliminação da imagem para ver que tinha copia e cola de carimbo e não sei o quê, enfim. Né, me parece ter um certo nível, pelo menos, aí, de picaretagem nesse esquema, mas é um esquema um pouco mais elaborado, é um esquema que envolvia uma offshore que ia receber o dinheiro, representante no Brasil, o representante do representante, então tinha toda uma cadeia, né, para fechar esse negócio e que poderia ter sido concretizado esse negócio, que me parece que ainda bem que não foi, porque essa empresa é basicamente a mesma empresa que era uma outra empresa chamada Global, que tem outros problemas com o Ministério da Saúde. Essa própria empresa teve uns problemas de entrega de produtos no Paraguai, então né, não entregou os produtos que se comprometeu a entregar. Então, me parece que ainda bem que a gente escapou dessa. Mas era um esquema um pouco mais elaborado. E tem o esquema da Davat, que é uma coisa surreal. Não sei muito bem como adjetivar esse esquema, porque a gente tem que pensar que basicamente era um policial militar em horário de folga, fazendo bico, vendendo 400 milhões de doses de uma vacina que não existia. Ou melhor, a vacina existe, as doses não existiam, né? Então, aí um representante do governo querendo cobrar propina, então me parece que é um malandro tentando passar a perna no outro. É aquela história que falam de que o mal do malandro é achar que só a mãe dele faz filho esperto, né? Então, esse caso da VAT é uma coisa surreal. Esse, assim, a gente poderia falar, só na política brasileira para isso acontecer. Não, nem na política brasileira a gente esperaria uma coisa tão maluca, né, como foi isso, né? De um policial militar encontrar o representante do Ministério da Saúde, e aí o policial militar aparecer na CPI, em um momento do depoimento dele, ele falar que ele é o maior especialista em vacinação do Brasil, né? Assim, por favor, não, né? Só não. Esse caso da Davat é surreal. Onde os dois casos se tocam? O caso da Precisa, que é o caso da Covaxin, foi citado o nome do Ricardo Barros pelos depoentes, né, como um dos interessados. Sim. É interessado? Não é interessado? A gente vai saber. Ele vai depor na CPI ainda, o próprio Ricardo Barros vai depor lá. Em algum momento a gente vai ficar sabendo se ele era interessado, se ele tinha alguma vantagem nisso ou não. Fato é que o nome dele foi citado. Ponto. Tá? E o caso da Davat, o Roberto Dias, que é o cara que foi preso, que é, né, o que, em tese, teria pedido $1 por dose de vacina
pro maluco lá, que é do Cabo Dominguete, né? Dominguete. Uhum. Esse cara teria sido indicado pro Ministério da Saúde pelo Lupion e pelo Ricardo Barros. Então, o Ricardo Barros é o ponto de toque entre os dois casos. Existem, né, duas situações em paralelo correndo e a gente tem que ver como que vai, a CPI vai encarar a investigação das duas, como que as duas podem levar a alguma consequência. Exatamente. Ricardo Barros, que é líder em todo o governo que existe quase na democratização. Desde 1500, Ricardo Barros está dentro do governo, né? Exatamente. Ó, a Cal Priscila perguntando aqui qual o critério que a pessoa é convidada ou convocada a comparecer na CPI. Qual que é o critério, afinal, mesmo, Rui? A diferença entre a convocação e o convidado e o critério? Nesse caso, o critério é político também. O que acho que é mais importante até do que isso, para a gente tratar, é a questão do quem é testemunha e quem vai lá falar como testemunha e quem vai falar como investigado. Porque isso tem uma consequência direta, bem objetiva, que é o cara que precisa falar a verdade e o cara que não precisa falar a verdade porque não precisa produzir provas contra si. Tá? Isso é um ponto que é bem importante a gente tratar, porque, primeiro, a gente tem que entender que é uma investigação. Tá? Assim como a investigação policial, a investigação da CPI também é uma investigação. E a gente está falando do Estado. O Estado tem um poder que não se compara com o poder do indivíduo. Então, a gente tem que encontrar algum jeito de garantir a defesa do indivíduo. Um dos jeitos de garantir a defesa do indivíduo, que foi estabelecido há muito tempo já, o indivíduo não precisa produzir provas contra si. Isso, né, é uma questão, a gente pode falar, pacificada em praticamente todos os regimes democráticos do mundo, se não forem todos. O que acontece? Então, quando o cara é chamado para depor como investigado, ele vai ter o direito de ficar em silêncio. Quando ele tem o direito de ficar em silêncio, como que a gente vai interpretar esse direito, né, de ficar em silêncio? Que foi o caso da responsável técnica lá da Precisa, né, que com o habeas corpus, ela conseguiu a garantia de ficar em silêncio no primeiro dia, daí foi todo aquele rolo, e no segundo dia de depoimento dela, ela decidiu falar o tempo todo. Qual que é o limite desse silêncio? O ministro Fux falou que não existe direito absoluto. Ok. Aqui eu vou concordar com ele. Não existe absolutamente nenhum direito que está previsto no nosso ordenamento é absoluto. Mas me parece que tem um equívoco no jeito como a CPI está conduzindo essa história. Tá? Não, quero que eles falem, que todo mundo que vai lá abra a boca, seja obrigado a falar tudo que sabe, quero saber tudo. Quero, claro que eu quero. Eu quero, Rui, pessoalmente, né? Mas pensando no Estado, na garantia do Estado de Direito, na nossa democracia, nesse tipo de coisa, né, em como eu acho que as coisas devem funcionar, quem vai dizer o limite do silêncio é a defesa. Quem vai dizer o que pode ou não pode incriminar a pessoa é a defesa. Aí, por exemplo, eu lembro de num determinado momento, o senador Omar Aziz falar: você é contratada pela Precisa? E a mulher lá falou: eu vou ficar em silêncio. Daí ele falou: mas nem isso você vai responder? No que isso pode te incriminar? Desculpa, amigo. Quem decide isso é a defesa. A defesa criou uma estratégia e, dependendo do que você falar, para você pode parecer uma bobagem.
Mas dentro do jogo que está acontecendo lá, isso pode ser um fato relevante que pode, dentro de outras perguntas, conduzir a uma autoincriminação. Então, quem decide o que é autoincriminação e o que não é a defesa. Tá? Então, aí, nesse ponto, eu acho que a mesa ali da CPI, né, o presidente, o relator, principalmente, que são os dois que acabam conduzindo a coisa, estão agindo de forma equivocada. Na verdade, eles se incomodaram, a gente se incomoda, né? Eu adoraria ouvir, por exemplo, o Carlos Wizard lá, que não respondeu nenhuma pergunta. Eu acho que ele teria muitas perguntas para responder. Mas quem decide isso, quem decide o que ele vai ou não vai responder, é a defesa dele. Ah, mas que absurdo! Aí o cara vai se esconder nesse silêncio. Sim, ele vai se esconder nesse silêncio. É um direito que a gente tem. Pense que você também tem esse direito. E se um dia você fizer alguma coisa errada, você tem esse direito também. E se um cara como o Carlos Wizard não tiver esse direito, você, Zé da esquina, vai ter muito menos. Exatamente. Né? A gente que é ralé perto dessa gente, a gente não vai ter direito nenhum garantido numa investigação se esse tipo de gente que está no andar de cima não tiver. Então, acho que estou defendendo o Carlos Wizard, estou defendendo, seja lá quem for ali dentro da CPI, que pediu habeas corpus para não falar nada. Não, quero que todo mundo fale. Mas a defesa vai definir o limite do silêncio. Não é a presidência nem a relatoria da CPI. É mais ou menos, para a gente fazer o paralelo que eu fiz lá no começo, né? É como a gente imaginar que o cara que foi preso por qualquer delito aí na rua, que o delegado vai decidir qual é a extensão do silêncio que ele pode fazer ou não. É porque eles estão ali no papel que é muito mais próximo do papel do delegado. Uhum. Né? Então, você tem o direito a permanecer em silêncio. Ok, eu vou ficar em silêncio. Aproveitando assim o gancho que você falou que não é um direito absoluto, e a gente já está chegando ao final aqui, ó. Agora lá em Portugal, o Rui tá 1h08 da manhã, agora tá 9h08 aqui. Você falou que nenhum direito absoluto. Pergunta de leigo que com certeza o pessoal do IGTV e alguns que estão acompanhando faria. Onde que esse silêncio bate numa obstrução de justiça, mas eu já vou perguntando falando que talvez não tenha nada a ver. Você pode fazer essa alegação, tá? De que o silêncio estaria conflitando com o acesso à justiça. Daí a gente tem que lembrar de volta que a CPI a gente está numa fase de investigação. A gente não está na fase do processo. Tá? Então, a gente não tem exatamente uma obstrução da justiça. Na verdade, a gente não tem a justiça agindo ainda. Tá? Mas ainda que a gente fale, não, mas a CPI tem um papel que em alguns momentos, equivalente ao do judiciário. A CPI é um pouco judiciário. Ela tem algumas funções equivalentes à do judiciário. Ok, a CPI é o Estado que se vire para investigar. Tá? É obstrução de justiça não falar? Não. Não falar não pode ser considerado obstrução de justiça. Tá? Você esconder provas, começar a querer mascarar fatos, esse tipo de coisa, isso é obstrução de justiça. Você mentir na CPI é obstrução de justiça. Você pode encarar como obstrução de justiça. A mentira. Né? Uhum. Agora, você falar que vai ficar em silêncio, não. Você está exercendo o seu direito de defesa. Exatamente, Rui. A gente está aqui nessa live que está chegando ao final já, ajudando a modelar aqui o que
pode ajudando a modelar, é refletir sobre o que pode acontecer nessa CPI, e a gente passou por bastante fases aqui nessa conversa falando sobre, reflitam sobre as perguntas dos senadores, reflitam sobre tudo que está acontecendo, a gente tem que refletir o lado político, como o Rui salientou aqui, que, por exemplo, o Omar Aziz talvez queira se candidatar a governador do Amazonas, tem todo esse lado político. E para ajudar o pessoal a modelar mais um pouco aqui, Rui, e para a gente já ir finalizando, o que a gente pode esperar da segunda temporada do CPI da TV Senado, que está mais esperada que muita série da Netflix? Eu acho que, assim, antes ainda da segunda temporada, né, ainda nesses 15 dias do recesso, deve começar a aparecer, pelo que a gente tem ouvido, pelo menos aí, deve começar a aparecer questões relativas a documentos, né, a análise de documentos. Tem um pessoal bem preparado, trabalhando com análise de documentos e que pode trazer alguns fatos ainda antes da gente voltar, ainda nesse entre temporadas. Para esse retorno, a primeira coisa que a gente tem que pensar é continuar levando em conta de que existe um cálculo político na CPI, mesmo os 90 dias que a CPI tem direito de funcionar agora sem pedir prorrogação, a gente não sabe se a CPI vai andar esses 90 dias lá com o palco aberto, porque eles trabalham muito com a questão da influência do público, com o retorno que o público leva. Então a gente tem que pensar que talvez eles, com o cálculo político que eles estejam fazendo, eles apressem um pouco as coisas a partir de agora, a não ser que apareçam coisas, como eu falei, muito escabrosas e muito claras, né, muito fáceis de você usar juridicamente e politicamente. Aí muda tudo. Aí pode entrar, que não seria a segunda temporada, mas seria uma terceira fase da CPI, né? A gente teve aquela primeira fase falando do gabinete paralelo, aí tem essa segunda fase agora, que foi o final dessa primeira parte, falando sobre as compras de vacina que não foram compradas, mas com possibilidade de superfaturamento. Inclusive, isso eu acho que é importante também, antes de a gente acabar de falar, o crime de corrupção não, de jeito nenhum, requer que haja troca de dinheiro, tá? É a solicitação de vantagem. Então, o crime se consuma na solicitação de vantagem. Se alguém solicitou a vantagem, é corrupto. Acabou. Ponto. Tá? Mas não saiu um centavo dos cofres públicos. Solicitou vantagem. Corrupto. Ponto. Acabou. Tá? Então, acho que isso é importante a gente destacar também, porque foi construída uma ideia lá no meio da CPI que parecia que queria, né, inverter um pouco essa lógica, que é a lógica de que corrupção não requer que o dinheiro saia do cofre. Óbvio que é muito mais grave se o dinheiro sair do cofre. Mas corrupto é quem pede vantagens. Pediu vantagem, ponto. Corrupto. Tem o carimbo na testa. Acabou. Tá? Mas me parece que para esse segundo momento agora da CPI, o que a gente pode esperar é mais isso, essa reelaboração. Parece que agora eles vão aproveitar esses 15 dias para assentar um pouco essa bagunça toda que foi, organizar isso e tentar reestruturar essa argumentação de forma a mostrar para a gente o que está acontecendo. Né? O que aconteceu e continua acontecendo, porque, na verdade, não tem nada resolvido, me parece, né? Exatamente. Algumas emoções aguardam a próxima temporada, então. Exatamente. Rui, o papo foi muito bom aqui, ó. Mas eu já vamos encerrando por aqui.
que já tá tardíssimo. Você tá. Qual que é o rio que passa aí no meio da O cidade do Douro. Porto? Que você fala? O Douro. Eu já ia jogar um Tejo, ó, que não tem nada a ver. A gente mora às margens do Rio Douro, fica vendo os barquinhos ali. O Rui agora 1 hora da manhã, né, Rui? 1h15. Vou te liberando por aqui, agradecendo muito você por estar aqui com a gente nesse horário complicado aí para você. Não é complicado nada. Eu que agradeço. É muito bom poder falar um pouco, conversar. Na verdade, é quase desabafar também, né? Porque a gente acompanha as coisas e precisa colocar para fora um pouco o que está pensando também sobre o assunto. Exatamente, diretamente de Portugal, o Rui que é mestre em Direitos Fundamentais e Democracia, doutorando em Ciências Jurídicas Privatísticas pela Universidade do Minho, em Portugal, falando com a gente 1 hora da manhã. Muito obrigado, Rui, de coração. Eu espero você para outros bate-papos aqui, hein? Vamos aí, vamos aí. Na próxima vez, com o meu companheiro de live aqui, o Diogo, também, que sempre colabora muito com perguntas capciosas, para vocês, para a galera que tá com saudade do Rui, diariodecuritiba.com tem a coluna do Rui, ele sempre está postando por ali textos bem legais, sempre que pode, né, Rui? Que tem a correria. Eu falei, estou em dívida, mas estamos voltando, estamos voltando. Então, leiam no Diário de Curitiba a coluna do Rui Bittencourt. Novamente, muito obrigado, Rui. Um abração aí para você e um abraço para a galera que acompanhou a gente até agora. Se você quiser dar um abraço aos seus amigos que te acompanharam aí também, ó, essa é a Um hora. abraço para todo mundo que assistiu, um abraço principalmente para você, Ricardo. É um trabalho muito legal que vocês estão fazendo aí no Diário de Curitiba e estamos aí para sempre que precisar. Foi um prazer. Recebemos aqui no Entre Fatos dessa sexta-feira Rui Bittencourt. Agradecendo todo mundo que acompanhou a gente até agora. Vocês que não seguem o Diário de Curitiba, sigam. Vocês que não conhecem o site, cliquem ali, ó, na descrição tem o link. Também põe no Google. Espero que seja o primeiro a aparecer, né? Nos buscadores ali, quando colocar Diário de Curitiba. E acompanhem o Diário de Curitiba, jornalismo independente, ético, plural e democrático. Pessoal, se puder, fique em casa. Antes de terminar, Rui, já está vacinado aí em Portugal, já ou não? A primeira dose, sim, a segunda dose na terça-feira. Olha que maravilha, hein? Daqui a pouco chega a nossa vez por aqui também. Rui, forte abraço. Abraço, até. Tchau, tchau para vocês. Um abraço. Se puder, fique em casa, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.